E aí, gente, beleza? Então, vamos aqui para mais um vídeo de triângulos. Esse aqui é a parte 2, né? Fizemos a parte 1, que foi a condição de resistência, né? Contar os lados. Agora a gente vai ver ângulos internos, beleza? Soma dos ângulos internos. Então, vamos lá. Então, no outro vídeo eu falei sobre a classificação dos triângulos, não sei se você lembra. Eu falei dos equiláteros, dos retângulos. Na verdade, eu só falei por cima, né? Não expliquei nada. Então, a gente vai ver um pouco mais sobre isso nesse vídeo e exatamente agora, né? A gente também viu, né, que triângulos são figuras planas que possuem 3 lados e 3 ângulos internos, certo? Beleza. Aí, ó, o que são... Você pode classificar triângulos usando o critério dos lados e o critério dos ângulos, né? Aí, ó, são 3 tipos de triângulos e que a gente pode se referenciar, né, a eles tomando como base ou a medida dos lados ou a medida dos ângulos, certo? Então, ó, quanto aos lados, ó, esse primeiro triângulo aqui, a gente chama ele de triângulo equilátero. E ele vai ser equilátero por quê? Porque ele tem 3 lados iguais, tá vendo? Ó? A gente pode indicar assim, ó, esses tracinhos aqui que eu coloquei, indica como tem um tracinho em cada lado, ó, quer dizer que significa que tem a mesma medida, certo? Então, o equilátero tem 3 lados possuindo a mesma medida. Belezinha? Entendido isso? Simples, né? Tá bom, é só isso. Agora, esse outro lado aqui, ó, esse outro triângulo, ele se chama isósceles. Ele é isósceles porque ele tem 2 lados iguais, ó. Tá vendo? Esse e esse tem a mesma medida. O terceiro lado não é igual. Certo? Então, ó, 2 lados, 3 lados iguais e 2 lados iguais. O terceiro lado não precisa ser igual para ser isósceles. Pode ser? Pode, mas não é necessário. É diferente aqui, ó. Aqui é necessário que para ser equiláteros, 3 lados têm que ser iguais. Mas aqui, bastando 2 iguais, a gente já tem um triângulo que a gente chama de isósceles. Belezinha? Agora, esse aqui é o triângulo escaleno. Por que é escaleno? Né? Porque todos os 3 lados, ó, são diferentes. Então, aqui tem uma medida que é diferente dessa e que é diferente dessa. Então, tem 3 lados diferentes. Então, resumindo, triângulo equilátero, 3 lados iguais. Triângulo isósceles, 2 lados iguais. E escaleno, 3 lados diferentes. Belezinha? Pronto, a classificação dos triângulos quanto aos lados é isso. Agora, quanto aos ângulos, ó, os ângulos são importantes. Então, quanto aos ângulos, esse triângulo aqui, por exemplo, a gente chama ele de triângulo retângulo. E por que é retângulo? Porque um de seus ângulos, ó, internos, ó, mede exatamente 90 graus. Né? Esse quadradinho aqui, ó, indica que o ângulo é um ângulo reto. Lembra quando eu mostrei isso lá no primeiro vídeo sobre ponto, reta, né? Quando eu falo de ângulos, eu mostro que, né, quando você tem 2 segmentos ou 2 semi-retas e tem essa aberturinha aqui, isso representa um ângulo de 90 graus ou um ângulo reto. Então, esse triângulo aqui é retângulo porque um de seus ângulos mede 90 graus. Esse aqui, ó, ele tem 3 ângulos menores do que 90 graus. Quando o triângulo tem 3 ângulos que medem menores, cada um desses é menor do que 90 graus, a gente chama ele de acutângulo.
Ou seja, ele tem ângulos agudos. Também a gente eu falei sobre ângulos agudos lá naquele primeiro vídeo que eu comentei, sobre ponto, reta, semi-reta, né? Então, ó, acutângulo, porque os três ângulos são menores do que 90 graus, ou seja, são ângulos agudos. Agora, esse aqui é o triângulo obtusângulo. Ó, esse ângulo aqui, ó, ele tem o triângulo obtusângulo, ele tem um ângulo que supera 90 graus, é maior do que 90. Então a gente chama de ângulo obtuso. Ó, obtuso porque um ângulo é maior que 90, acutângulo porque os três ângulos são menores do que 90, e retângulo porque um ângulo é igual a 90 graus, tá? Ó, igual a 90 graus. Esse aqui, os três são menores do que 90 graus, e esse aqui, o obtusângulo, um ângulo é maior do que 90 graus. Belezinha? Entendido? E é isso quanto à classificação. Agora a gente vai ver uma coisa interessante, ó. Essa afirmação aqui, ó. A soma de todos os três ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, ó, se você pegar esse ângulo aqui, esse aqui e esse aqui, e somar, você vai obter um número que é 180. Mesma coisa aqui, ó. Se pegar esse, mais esse, vai dar 180. E a mesma coisa aqui. Beleza? Então, é uma regra. É uma verdade. A soma de todos os ângulos internos dos três, né? Vai dar sempre 180 graus. Beleza? Agora, eu tô falando isso, mas eu vou provar aqui para você, tá? Então, imagina, você tem um triângulo e dentro dele 3 ângulos, beleza? Belezinha. E ó, ângulos, em geometria, a gente usa letras do alfabeto grego. Lembra, lá no primeiro vídeo eu falei o quê? Que ponto é dado, a gente nomeia ele com a letra maiúscula do alfabeto latino, tá? Então, um ponto, letra maiúscula. Reta, letras reta, semi-reta e segmento de reta, letras minúsculas do nosso alfabeto latino. O ângulos, a gente nomeia ele com letras minúsculas do alfabeto grego, tá? Então, o alfa é o nome de um ângulo, beta, outro ângulo, gama, outro ângulo. Belezinha? Aí, ó, o que vai acontecer? Eu quero provar que se você pegar o alfa mais o beta mais o gama, tem que dar 180. Aí a gente faz da seguinte maneira, ó. Primeira coisa você vai prolongar os lados do triângulo. Então, tá vendo esse lado aqui, ó? Que tá na frente do ângulo beta. Então, eu prolonguei, tá vendo? Coloquei retinhas tracejadas, ó. Beleza? Fiz a mesma coisa com esse aqui, ó. Com esse lado que está na frente do ângulo gama e tracejei, ó. Eu estiquei os lados, tá vendo? E aqui eu fiz a mesma coisa. Então, ó, feito o prolongamento aqui dos lados do triângulo, o que a gente vai fazer agora? A gente vai traçar, ó, passando por esse vértice. O que é vértice, né? O vértice no triângulo são esses biquinhos aqui, ó. Certo? Na verdade, assim, vértice é o encontro de duas retas ou semi-retas, né? O segmento. No caso, o triângulo. Nas figuras planas são os cantos, né? Os cantos no caso, o triângulo, do quadrado, sabe? Esses biquinhos aqui, ó. São vértices. Então, o que acontece? Eu vou passar aqui, ó. Neste vértice, eu vou passar uma paralela a este lado. Uma reta paralela. Ó, o que é uma reta paralela? Significa o seguinte, ó. O ângulo entre essa reta, que passa por esse vértice, e esse lado aqui, ó, é zero. Então, não tem inclinação. Então, isso quer dizer reta paralela, né? Essa reta aqui, o ângulo entre essa reta e este lado é zero, beleza? Eles nunca se encontram. A reta aqui, ó, elas podem ir até o infinito. Lembra que reta vai até o infinito? Então, essa reta e essa retinha aqui, ó, que passa por esse lado aqui, nunca se encontram.
Diferente, por exemplo, ó, você vê essa retinha amarela aqui, ó. Essa reta aqui amarela com essa aqui não é paralela, porque tá vendo que eles se encontram aqui, ó? Elas tocam em um ponto, então não é paralela. Então, já essas duas aqui são porque elas não tocam nunca. Isso significa que o ângulo entre elas é zero. Então, essas retas aqui, essa reta com essa reta, que consequentemente com esse lado aqui, são paralelas, beleza? Essa reta e esse lado aqui são paralelos, ok? Isso é importante, tá? Então, o que acontece? Então, prolongamos os lados do triângulo e passamos essa reta por esse vértice paralelo a esse lado, ok? Agora, a gente vai analisar o seguinte, ó. Veja só. Vamos analisar cada ângulo desse aqui, ó. O alfa e o beta. Vamos analisar primeiro o alfa. Ó, esse ângulo aqui, concorda comigo aqui, o prolongamento deste lado aqui, ó, com o prolongamento deste lado aqui, que é essa partezinha amarela, forma outro ângulo, ó. Então, esse lado aqui, ó, formou o ângulo alfa, os dois lados do triângulo. Mas esse lado aqui, ó, o prolongamento deste lado com o prolongamento deste lado formou um outro ângulo. Concorda, né? Lembra, você sabe o que é ângulo porque, ó, se isso aqui é uma reta, isso aqui é uma reta e tem uma aberturinha, formou um ângulo. Perfeito? A gente viu isso no primeiro vídeo sobre geometria plana, certo? O que eu quero que você perceba? Que o ângulo entre o prolongamento deste lado com o prolongamento deste lado é igualzinho a este ângulo aqui. Exatamente. Este ângulo alfa tem a mesma medida que esse ângulo aqui, ó. Ó, perfeito. Se bate, ó, é idêntico. A gente disse que são ângulos congruentes. E como são opostos, né, ó, a gente diz que esses ângulos são opostos pelo vértice, né? O encontro aqui, ó, é um vértice. Então, eles são opostos. Ângulos opostos pelo vértice tem a mesma medida. Beleza? Agora, o que eu quero que você perceba? Ó, entendido que esses ângulos, esse e esse são o mesmo, ou seja, alfa, quero que você perceba que esse ângulo aqui, ó, é o mesmo que esse ângulo aqui, ó. Então, essa reta aqui, ó, que é paralela a esse lado, tá vendo que ela forma um ângulo com esse lado aqui do triângulo? Percebe? Ó, é um ângulo, tem uma abertura, certo? Tem um ângulo. Quero que você entenda, perceba que este ângulo aqui, que é igual a esse, também é igual a esse. E olha só a prova aqui, ó. Fica olhando, eu vou arrastar para cá, ó, e vai encaixar certinho, ó. Viu? Então, ó, de novo, ó. Então, este ângulo, ó, é igual, certo? E este é igual àquele lá, ó. Belezinha? Ó, com o beta agora, ó, acontece a mesma coisa, ó. Este ângulo aqui, ó, é igual ao beta. Certo? E a mesma lógica acontece aqui, ó. Esse cara aqui é igual a esse aqui, ó. Olha só como encaixa certinho. E se você entendeu isso, pronto, está provado que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180, porque olha só, esse ângulo é alfa, esse ângulo é beta e esse aqui é gama, certo? Perceba que a soma deles, ó, não formou metade de um círculo. Tá vendo que isso aqui é metade de um círculo? E lembrando também, ó, se você lembrar do primeiro vídeo sobre ângulos, você vai ver que isso aqui é um ângulo raso, ó. E qual é a característica do ângulo raso? Que ele mede 180 graus. Certo? Então, olha só que legal, ó. Eu virei aqui para você ver como que fica, ó. Alfa mais beta mais gama dá 180. Isso aqui é metade de um círculo. Como um círculo tem 360 graus, isso aqui tem 180. E isso aqui, ó, o beta, o
alfa e o gama. Ou seja, alfa mais beta mais gama dá 180 graus. Beleza? Entendido? Espero que sim, hein? Então, essa é a prova, tá? Se você não entendeu, assim, procure entender, mas, assim, não... Como é que eu posso falar? Não se preocupe. Só entenda que a soma dos ângulos, a soma interna, a soma dos ângulos internos de um triângulo, qualquer triângulo, sempre é 180 graus. E a prova é essa, tá? Agora, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar esse conhecimento em alguns exercícios. Então, ó, calcule o valor dos ângulos desconhecidos nas imagens abaixo. Então, ó, primeiro exemplo aqui, ó, você tem esse triângulo aqui, né? E esses ângulos, 30, x e 60. A pergunta é, quantos graus tem o ângulo x? E aí? Consegue calcular? Facinho, ó. Para você calcular, você tem que lembrar que alfa mais beta mais gama é igual a 180. Quem que é alfa, quem que é beta e quem é gama? Os ângulos internos de um triângulo. Beleza? Nesse caso aqui, ó, não importa se o alfa é esse ou se é esse, né? Não importa quem é. O que importa é que se esse for alfa, se esse for beta e se esse for gama, se você somar, dá 180. Certo? É só isso que você precisa entender. Você não precisa se preocupar quem é alfa, quem é beta aqui nesse caso. Belezinha? Então o que a gente faz, ó? Para descobrir quanto que mede esse x. Você vai agora, ó, lembrando disso aqui, você vai substituir os valores. Então vamos supor, ó, que o alfa é 30 e que o beta é 60 e que o gama é x. Suponha isso. Se for isso, o que acontece? 30 mais 60 mais x tem que dar 180. Certo? Então, ó, o nosso intuito aqui, ó, nossa missão é descobrir o x. Quanto vale o x? Quantos graus vale o x? Para que quando eu somo com 60 e com 30 dê 180. E aí? Então, o que a gente faz? A gente faz o seguinte, ó, isso aqui é uma equaçãozinha do primeiro grau, tá? É simples, ó. A gente só como resolve. A gente vai ver ainda a equação mais propriamente dita, né? Um vídeo específico, mas esse aqui dá para você resolver, ó. Ó, então, a regrinha é, você vai colocar do lado esquerdo igual, ó. Tá vendo? Tem um lado tem igual, aí ele tem um lado esquerdo e tem um lado direito. Então, do lado esquerdo, a gente vai deixar só o x, só a letra. Do lado direito, a gente vai deixar os números. Certo? Mas olha que interessante, ó. O x que está do lado esquerdo, ele já está do seu lado certo, que é o lado esquerdo. Então, só copiei o x. Do lado direito, que tem que estar os números, só o 180 está certo. Concorda comigo? Ele já está do lado direito. Então, eu vou copiar ele. Esses outros aqui que são números e inicialmente está do lado esquerdo, eu vou colocar ele do lado direito. Vou trocar de lugar, mas quando eu troco de lugar, eu tenho que trocar o sinal desses números. Então, ó, junto com o 180 vem esses dois. Só que, ó, o 30 está positivo, ele vem negativo. E o 60, que está positivo, ele é positivo, ele vem negativo. Ou seja, basicamente, ó, como eles estão sendo somados aqui, do lado esquerdo, eles vão passar para o lado direito do igual, subtraindo. Certo? E o x copiou aqui, ó, bonitinho, só copiou. Então, a gente vai fazer o quê? Copia o x e faz, ó, 180 menos 30 dá quanto? 150. Aí copia o menos 60. X é 150 menos 60. Quanto que é 150 menos 60? 90 graus. Então, o x, ó, mede 90 graus. E lembra o que é um triângulo que um dos seus lados, um dos seus ângulos mede 90 graus? É um triângulo retângulo, né? Ó, certinho, ó. Lembra? Entendeu isso aqui?
Se você não entendeu, eu vou dar mais um exemplo, você vai entender, ó. Vamos lá. Esse triângulo aqui, ó. Quanto mede, quero que você calcule para mim, quanto mede o x, ó. Quanto mede o x? Sendo que aqui é 45, aqui é 25. E aí? Vamos lá, um pouquinho mais difícil, mas dá para fazer, ó. Então, ó, lembre sempre disso, ó, que alfa mais beta mais gama é 180. Não importa quem é alfa, quem é beta, quem é gama, tá? Mas eu estou dizendo aqui, ó, que esse aqui é o alfa, esse aqui é o beta, esse aqui é o gama. Você pode até inverter se quiser. O importante aqui, x menos 10 mais 25 mais 45 tem que dar 180. Então, quanto vale o x? Aí, ó, a gente vai seguir a mesma regrinha que a gente seguiu aqui, ó. Do lado esquerdo igual, a gente vai copiar o x. Ó, vai ficar sozinho aqui. E do lado direito, junto com o 180, vai ficar só os números. Mas, ó, presta atenção, ó. O 180 eu vou copiar, né? Porque já tá igual. Ele já tá do outro lado, só copiei. Só que esses três números aqui, ó, eles estão do lado esquerdo. Concorda? Do igual. Então, ele vai para lá, pro lado direito, junto com o 180. Mas o sinal deles, ó, vai ter que ser trocados. Então, menos 10 passa mais 10. O mais 25, ó, vai passar menos 25. E o mais 45 passa menos 45. Certo? Agora, você copia o x e faz, ó, 180 mais 10, 190. Aí vai copiar o resto. Menos 25, menos 45. Aí faz x, ó, copia, 190 menos 25, 175. Aí copia o menos 45. Aí, ó, x copia e resolve, ó, 165 menos 45, 120. Ou seja, o ângulo x, ó, o valor de x é 120 graus. Então, ó, olha só que legal. Eu quero que você calcule os ângulos. Ó. Então, eu quero o ângulo vermelhinho é o valor do x menos o 10. Então, se só o x é 120, então esse ângulo aqui é 120 menos 10, ou seja, 110 graus. Então, aqui ó, é 110 graus. Beleza? Beleza. Então, é isso. Espero que tenha entendido, tá? Se não entendeu, volta aí o vídeo, dá uma analisadinha. E se ainda não entendeu, é só fazer um comentário aí perguntando, beleza? Então, para finalizar, vamos fazer mais um aqui, ó, para ver se você entende. Ó, x mais 150. Então, quanto vale x? E aí? Consegue? Consegue. Olha só, então vamos lá. Você tem que lembrar disso aqui. É alfa mais beta mais gama mais 180. Aí você vai simplesmente somar, ó, x mais 150 mais x tem que dar 180. Agora, olha que legal, ó. Aqui tem duas letras x, tá vendo? Mas a regrinha vai ser a mesma, ó. Do lado esquerdo igual a gente fez aqui e aqui. Do lado esquerdo a gente vai deixar só as letras. Do lado direito só os números. Beleza? Então, ó, x e x, ó, dá quanto? Eu estou somando x mais um x, ó. Se fosse R$1 aqui e R$1, você teria 2, né? Mas você tem um x e um x, então você tem 2x. Certo? Agora, ó, aqui é 180, tá vendo? Você vai copiar, mas o 150 vai para o outro lado negativo, subtraindo. Então vai ficar 2x igual a 180 menos 150. Belezinha? Então, ó, você vai simplesmente, ó, 2x é 180 menos 150. Isso aqui dá 30, ó. Agora, ó, observe, olha só. O 2, ele está multiplicando o x. E eu não quero saber quanto que é 2x. Eu quero saber quanto é só um x. Então, como ele está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar x é igual a 30 dividido por 2. Ou seja, o x é quanto? 15. Olha só que legal. 15 mais 15 deu 30. 30 mais 150, 180. Bate certinho. Beleza? Entendido? Então é assim que a gente resolve exercícios de ângulos.
com a resoluçãozinha de uma equação do primeiro grau básica. Beleza? E é isso, eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e em breve estamos aí de volta. Beleza? Qualquer dúvida, pergunte nos comentários e até a próxima. Valeu!